Eu sou Débora Gagliardi, aqui do Débora no Canto Dela. Quero já apresentá-la. Isana Menezes, terapeuta de mulheres. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. O que é, se você recebe muito, né, essa pergunta das mulheres, ou se elas nem sabem o que é o autoconhecimento para você? A gente trabalha diretamente com as mulheres e às vezes elas nem têm esse conhecimento da questão do autoconhecimento, que é tão falado, parece que é um modismo, mas na realidade é algo muito profundo, é muito mais profundo, né? Quando a gente fala sobre isso. A gente tem que entender que o autoconhecimento, muitas vezes, é algo que se dá em momentos de gatilho, momentos difíceis. Que isso, Isana? Às vezes uma pessoa passa uma vida sem se autoconhecer. Ela cria uma imagem para a sociedade, para ela mesma, porque ela não tem esse entendimento. Então, muitas procuram nesse sentido. Minhas pacientes procuram falando o seguinte: eu sei que tem alguma coisa, tá faltando alguma coisa, mas muitas não sabem dizer o que é. Né? E é algo que é muito profundo, porque a gente não consegue desmembrar. Quando a gente fala de corpo, alma e espírito, nós estamos falando de equilíbrio. E muitas vezes, muitas não conhecem, não sabem, entendem que tem algo que está fora do lugar, mas não sabe o que é e nem aonde é. Porque quando a gente fala de terapia, a gente tem que entender que eu não estou trabalhando o hoje e o agora. Quando eu falo de terapia, eu estou trabalhando da Isana lá de trás. A criança, a Débora, pequena, que em algum momento fez um registro neural de algo que a marcou. E isso vai desencadear situações e questões que ela vai carregar ao longo da vida dela. E aí, às vezes, ela não entende, quando ela chega numa fase adulta, que ela tem uma síndrome de pânico, que ela tem uma questão depressiva, porque ela não teve entendimento de lidar com algo que aconteceu numa idade que não tem como você controlar isso. Então, ambientes saudáveis geram pessoas saudáveis. Pais que são saudáveis vão conseguir fazer isso. Mas, normalmente, isso é uma bola de neve. E nem sempre a gente sabe que veio disso, não tem esse conhecimento. Muitas mulheres nem sabem, né? E não é culpabilizar, né, Isana? Não, em momento algum. Tá aqui falando disso, né? Você recebe uma carga, porque a educação ela é passada, ela é geracional. Então, quando eu falo que eu sou fruto do meu meio, de pessoas ao qual eu estou junto, eu não entendo que há um legado nisso também. Que a gente não consegue separar isso também. Então, a gente, quando tem esse entendimento que eu perdoo, eu libero um perdão. O perdão, ele é algo sobrenatural. Porque ele vai te dizer assim, olha, eu cheguei em um momento da minha vida que eu não aguento mais carregar isso. E às vezes você nem sabe o que aconteceu. Vou te contar uma coisa muito interessante, Débora. Eu tive uma paciente que ela não aguentava ouvir a voz do chefe. Todas as vezes que esse chefe a cobrava, dava um gatilho. Então ela veio até mim achando que era uma síndrome de burnout, que ela estava esgotada. Mas era uma questão que ela ouvia a voz, algo a reportava, a desestabilizava. Então, muitas vezes, a gente não entende que na terapia, você não sabe. Eu não posso chegar para você e te laudar e dizer, olha, é isso. Eu tenho que ir junto com você, caminhar junto com você para você auto se conhecer e descobrir que em algum momento houve aquilo. E o que acontece? Ela tinha 6 anos de idade. No decorrer da terapia, ela entendeu que a voz do chefe dela era o mesmo tom de um tio que havia violentado ela com 6 anos. São as emoções, sua sensação, aquele flash, aquele momento, e ficou captado. Mas está em algum momento do teu caminho neural, que a gente chama. E aí a gente entende que por um gatilho, de um cheiro, de uma voz, de uma cor, de um momento. Por isso que tem muitas pessoas que falam, nossa, parece que eu já vivi isso. Eu até parei com a água aqui, porque eu lembrei. É bom até a gente saber disso, porque, então, já que ele teve tudo isso, a partir de agora a gente também pode modificar isso, né? Então Totalmente. A gente pode fazer com que ele tenha, o que? Uma mudança? O que acontece ali? É um bloqueio de coisas ruins e a gente começa a fazer coisas boas? Eu já tô querendo ir pro final da entrevista, né, gente? Peraí. Quando a gente vê, né, o cérebro, você olha ele tem uns caminhozinhos. Nós chamamos isso em neurociência de caminhos neurais, é exatamente isso. Só que aí,
É muito interessante isso, que isso aí, gente, é uma inspiração. Pega essa inspiração no teu coração, porque isso vai te dar um destrave. Que eu sempre falo. Nós temos a oportunidade diária de reescrever a nossa história. Então, quando você tem... O que é essa oportunidade, Isana? Você pode reescrever esses caminhos. Ficar na dor, a dor ela vem para todos. Indiferente para mim, para você, em qualquer situação. Isso é bíblico. Tem bom ânimo, mas no mundo tereis aflições. Mas eu já venci. Isso é bíblico. Mas se você não ressignifica essa dor, ela vira um sofrimento. Que esse sofrimento te acorrenta e você não consegue sair. Então aí o que a gente tem que fazer? O resgate dessa criança interior. A cura dessa criança interior. A liberação de palavras, liberação de posicionamento. E ela vai entendendo que ela é capaz. Porque não sou eu que chego e falo, olha, é isso que você tem que fazer desta maneira. Não, ela vai tendo o autoconhecimento. Ela vai ver que ela precisa de ajuda. Sim. É como você pegar uma pessoa que tem uma dependência química e falar, não, hoje eu vou internar, vai ser assim. Não funciona. Ótimo, porque se eu não quiser, se eu não estiver pronta para viver isso, não vai fluir. Porque nós somos energia, Débora. As pessoas não têm essa questão, né? E a gente tem que desmitificar isso mesmo. A terapia vem para essa quebra realmente de crenças limitantes. O que é isso, Isana? Eu sou uma pessoa cristã. A minha fé, ela é inabalável. A minha fé em Jesus Cristo, ela é inabalável. Agora, eu tenho as minhas questões emocionais. Sim. Que se não são tratadas, eu delego a quem? A minha fé. Então você tem uma promessa, tantas coisas que estão acontecendo na sua vida, mas não acontece e você vai se frustrando. E aí entra a questão da amargura, porque você não trabalha isso, e você não entende que Deus é como seu pai. Quando eu sou bebê, eu não posso comer uma feijoada porque eu não consigo digerir. E não é porque eu não dou porque eu não quero. É porque você não está preparado. Então, às vezes, você não se conecta, você não alinha. A gente fala isso, né? Física quântica, visão epigenética. Você não alinha, então você nunca está preparado para sair do casulo. Só que você está crescendo. E o casulo já não comporta a lagarta, mas você está crescendo. Quer dizer que você está em sofrimento. Ah, Isana, eu fiz a terapia, tá tudo ok, acabou. Não existe pílula mágica. Existe, eu quero ser a minha nova versão todos os dias. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer inicial? Eu me conheço, eu sei quem eu sou? Essa é a primeira pergunta mesmo? O que a gente tem que ver, essa primeira pergunta, ela está coligada a uma questão muito profunda. É uma questão que você chega numa fase da sua vida que você está insatisfeito. Chega numa fase da sua vida que você não consegue passar. E aí nisso há aquela, quem sou eu? O que eu tô fazendo? E aí é uma questão que as pessoas acham que é modismo. A gente tá falando sobre coaching, a gente tá falando sobre autoconhecimento. Gente, a gente tem que entender o seguinte, se você não segurar a sua própria mão, ninguém vai fazer por você. Se você não se posicionar em você, ninguém faz, Débora. É que você falou uma coisa que é interessante. Hoje em dia, sabe o que está pegando muito? Muitas pessoas vão procurar emprego, ela tem um currículo fantástico. Ela é o profissional, é cursos, é pós, é doutorado, só que a vida emocional, porque quem está te avaliando é uma psicóloga. Sim. A vida emocional, ela vai avaliar por tudo. Ela vai avaliar por tuas redes sociais, teu comportamento. E de repente chega uma pessoa que não tem tanto preparo, mas ele tem saúde emocional. Como está se vendo? E nesse momento é algo muito importante. Porque essa pergunta chega em um momento de conflito. Em um momento que a pessoa não consegue lidar mais com ela mesma, ou com a situação ao qual está ao redor. E o que eu faço agora? Uhum. Porque é um momento. E às vezes ela perde oportunidades, e não só financeira, né? A pessoa perde oportunidades de crescimento como pessoa, crescimento, sim também na carreira, mas entre os familiares, porque tem gente que tem a velha frase ainda, não sei se é utilizado, mas ainda fala muito, eu nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né, que vocês chamam. E só que ela, no fundo, já percebe que não é bem assim, que ela não, se ela continuar desse jeito, dessa forma de todo mundo que me aceite, ela vai começar a perder. Sim.